Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje eu conto com a presença de meu amigo e irmão Valdo Garcia Filho, que é pedagogo, estudiosíssimo da doutrina espírita e com uma larga experiência na educação infanto-juvenil. E hoje é o tema que vamos abordar sobre a importância da evangelização infanto-juvenil. Quero agradecer, Valdo, a sua participação e já deixar para você fazer suas considerações. Muito obrigado. Bom, só no Kardec eu estou há 25 anos. E já passei por todas as turmas, todas as idades, né? E hoje eu estou mais na coordenação, não fico mais em sala. Mas é interessante a gente perceber ao longo desse tempo a mudança comportamental das crianças, inclusive muitos deles, desde os pequenos, 4, 5 anos de idade, a cobrança comportamental dos pais também. Algumas vezes a criança passa a confiar mais no que a tia falou do que o pai está fazendo. Ele diz, pai, a tia falou que você não pode fazer isso. Isso tudo com relação a não só comportamento no cotidiano, no trânsito, no dia a dia, mas até no comportamento religioso. Nós temos um colega de evangelização que ele fez um comentário com a esposa em casa, criança de 5 anos, fez um comentário com a esposa sobre um tema do Livro dos Espíritos. E o garoto falou, pai, não é bem assim não. Eu aprendi que é assim, 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 assim. Ele falou, pera um pouquinho só, deixa eu dar uma procurada. Foi lá no Livro do Espírito, olhou e falou, filho, você tem razão. Você está certo. Por quê? A gente já está vivendo a nossa chamada etapa de transição planetária. Então, hoje em dia, as crianças, além de um grande conhecimento que já vem, porque são espíritos espíritas, que certamente muitos deles já foram espíritas na última reencarnação. Não estão vindo agora para aprender, estão vindo agora para relembrar. E mais ainda. Ensinar, às vezes. Né? Ensinar muito. Muitos deles já vieram preparados para se tornarem líderes espíritas. E temos casos de pessoas que passaram pela nossa evangelização, que estão hoje com 17, 18 anos, que não foram para uma cidade na temporada e agora voltaram para trabalhar na evangelização. Então, além do conhecimento que já tiveram nas últimas ou na última reencarnação com relação à parte doutrinária, também agora está relembrando e ensinando. E o que é mais importante, é um ciclo que se renova a cada vez. Ô Valdo, você que tem uma larga experiência na área da evangelização, com que idade deve uma criança começar a ser instruída, em tese, no evangelho, na doutrina, e até mesmo eu quero colocar em outras religiões, porque o evangelho é uma mensagem crística que vai prevalecer para o mundo inteiro. E quando é que essa criança deve ser iniciada no aprendizado? Olha, existem casas, ainda não temos, que tem inclusive evangelização no ventre. Por quê? A gente esquece que dentro daquele ventre materno, e depois quando nasce, é um espírito milenar. E muito mais antigo pode ser do que o pai, a mãe e até mesmo o avô. Pode ter passado muito mais reencarnações e pode ter aprendido muito mais. A recomendação ideal, segundo agora a pedagogia, a criança começa o aprendizado dela a partir dos 2 meses de idade. Inicialmente copiando o comportamento dos pais, copiando o movimento da mãe, copiando o movimento do pai, as expressões faciais, o comportamento também. Até o termo da primeira infância, por volta de 2 anos, ela aprende só por cópia. Então a criança que vê o pai falando coisas boas com a mãe, falando educadamente, indo à sua casa religiosa, indo à sala de aprendizado, com 3, 4, 5 meses, ela já percebe que aquilo é uma rotina para ela. E ela passa a fazer parte daquela rotina. A criança, é engraçado, uma criança que engatinha, por exemplo, 6, 7, 8 meses, ela chega na sala de evangelização, essa sala tem que ser preparada com tatame, paredes coloridas, com desenhos, para a criança sentir confortável, gostoso naquele lugar. A criança chega, primeiro dia, ela está no colo da mãe, olhando para um, olhando para outro, e como as crianças são recebidas com música, uma a uma, as evangelizadoras vão uma por uma cantando a musiquinha, falando o nome da criança. A criança, na segunda vez, ela já deixa o colo da mãe, já senta do lado, já dá uma olhada. Terceira, quarta semana que a criança está na evangelização, ela já vai no colo da tia, vai no colo da outra mãe. Para ela, aquele ambiente é dela, ela já está em casa. O aprendizado nessa idade é lúdico, é gostoso, colorido,
Não usamos muito vídeo, é mais um desenho para falar alguma parábola, para depois explicar para a criança, que ela não tem um aprendizado ainda de forma muito verbal. Vai começar a ter a partir dos 1 ano e meio, 2 anos de idade. Mas a criança com 3, 4 meses já pode ir na evangelização e já tem condições de aprender alguma coisa, principalmente comportamental. Valdo, você estava falando sobre a evangelização muito precoce e nós já temos no Francisco de Assis uma evangelização intraútero. A mãe é convidada a participar da evangelização desde o momento que ela é engravida, ela já pode participar da evangelização, porque a criança, o espírito, né, com a proposta de reencarnação, ele está ali presente, ouvindo, sentindo. E é interessante, Valdo, que nós fizemos até um filmezinho de uma criança que foi atendida na evangelização intraútero, e ali tem uma musiquinha que se canta sempre aquela criança dentro do ventre materno. Quando ela nasce, às vezes ela fica irritada por alguma razão, quando começa a cantar a musiquinha, ela se acalma e chega a dormir. Então, veja que o espírito está receptivo desde o momento que ele incorpora ali na mãe como, vamos dizer assim, um recém-chegado, né? E a partir dali ele já está sendo trabalhado para desenvolver suas aptidões nessa vida de expiação e provas, para depois continuar na evangelização, conforme você já bem colocou. Com certeza. No Livro dos Espíritos tem uma questão de a família, o pai e a mãe, que faz as suas orações, pede para que o filho venha bem. Isso pode trazer um espírito melhor para essa nova reencarnação? A resposta é não. Vai trazer o mesmo, até porque muitas vezes a reencarnação está planejada antes do nascimento dos pais. É coisa porque é um programa contínuo. Prévio, né? Sim, um programa prévio. Só que acontece às vezes da criança, do feto e da própria criança depois, não vai trocar, mas melhora essa criança porque ela vai se sentir mais bem recebida, ela vai se sentir mais bem amparada. Então, se ele está preparado para reencarnar e está sujeito a uma rebeldia, essa rebeldia também pode mudar, essa rebeldia também pode melhorar. Então, vai trabalhar o espírito, a mente do indivíduo, para que ele seja mais receptivo às boas influências. Então, pode mudar o comportamento do espírito, não o espírito. Valdo, a gente sabe que quando o espírito se liga à mãe, a mãe já está influenciando esse espírito, como também o pai, não é? Manuseando ali o ventre materno, falando coisas agradáveis. E também, lógico que esse ambiente tem que ser adredemente elaborado para esse espírito reencarnar da melhor maneira possível. Então, a educação mesmo do espírito começa do momento que ele tem essa proposta reencarnatória e se vincula à mãe. Sim. Não é? Exatamente. Como eu disse, esse vínculo ele existe às vezes antes da reencarnação dos próprios pais. Por quê? A gente vê em obras espíritas algumas mães que já vem preparada, reencarnando, para receber alguém que ela tem alguma coisa para recuperar. Então isso é mais comum que a gente imagina. Então, eu lembro uma vez que eu estava namorando ainda, e a minha então namorada, que hoje é minha esposa, a gente foi numa orientação da Casa Espírita, isso lá em 79, por aí, para saber se a gente estava no caminho certo, se a gente podia melhorar alguma coisa, o que a gente podia fazer, e mais ainda, se a gente tinha a chance de casar, né? Era essa a nossa intenção. E depois de um bate-papo, tomar aquele passe, aí saiu o orientador lá, voltou para a gente e falou, olha, eu tenho uma notícia para vocês. A chance de vocês casarem é muito grande. Até porque um espiritinho lá dentro, né, perguntou, e vocês vão ter que responder para vocês mesmos, se o lar vai ser espírita, porque ele tem algo a continuar aqui. Isso foi em 79, 78, casamos em 81. O primeiro filho veio em 82. E eu falo muito, não sei se foi ele que fez essa pergunta, porque depois de 86 veio o segundo, 88 foi o terceiro. A nossa preocupação foi estarmos realmente num lar espírita. E logo que o primeiro atingiu uma idade, 3 anos, 4 anos, nós voltamos à casa espírita mais especificamente para a evangelização.
Não sei se foi um, não sei se foi o 2, não sei se foi o 3, ou se foram os 3. Mas nós nos preparamos para isso. E, felizmente, nós tivemos não só sorte, mas também um trabalho bem feito. São excelentes homens. Eu já tenho uma neta que hoje está com 18 anos, frequentou evangelização comigo um bom tempo. E são todas pessoas de excelente qualidade de vida com relação até mesmo à sociedade como um todo. Não tem nenhum tipo de rusga, não tem nenhum tipo de... Claro, aquelas brincadeiras zoeiras que os filhos fazem em casa, né? Um zoando o outro, um brincando com o outro. Faz parte, né? Já teve algum que foi emburrado um tempo com o outro, mas essa harmonia é muito grande. E isso vem não só da gente ser espírita, mas da minha família paterna também. Meu pai, minha mãe, espíritas, porque eu venho da minha avó, que também foi espírita. Então, tudo isso contribuiu para que eu tivesse essa carga legal para os meus filhos. E o mais interessante, há algum tempo atrás, uma pessoa comentou com a gente, pessoa da nossa intimidade, que nós não somos uma família normal, porque nós não brigamos. E mesmo quando a gente briga um com o outro, a gente briga, dali a pouco volta outro assunto, já esquece que brigou, esquece, não tem nenhum emburrado com o outro. Isso desde meus irmãos, nós somos em 3, e agora com os meus filhos também. Quer dizer, isso não é só por causa do Valdo ser espírita, mas também ter trabalhado a vida comportamental minha, dos meus irmãos. Meu pai também ensinou muita coisa boa pra gente, minha mãe era maravilhosa nesse sentido, a avó também, as duas avós que nós tivemos, uma espírita e uma católica, mas muito cristãs. E a gente aprendeu desde pequeno que a gente tem que se comportar muito com relação a isso. E eu fazia uma brincadeira com os meus filhos, quando eles eram menores, estavam em casa. Eu dizia, olha, vocês 3 estão irmãos agora, não podem brigar tanto. Porque vocês estão juntos, porque certamente vocês têm alguma coisa, ou a resgatar, ou alguma missão a cumprir. Vocês não estão juntos por acaso. Agora, a justiça divina, ela vai afunilando. Se vocês não fizerem legal agora como irmãos, dormindo no mesmo quarto, participando das mesmas brincadeiras, esporte, competições, tudo mais. Se vocês não tiverem isso, a próxima, vocês podem vir gêmeos. Já pensou vocês, de repente, ter que conviver 9 meses no útero da mãe com alguém que você não gosta? Fica mais complicado. Muito mais complicado. Eu falei, e a pior de tudo é depois você vir siameses. Aí não tem como escapar, vai. É uma cabeça, um corpo para 2 cabeças, né? É, um corpo, parte do corpo ligado. É complicado. Então, vamos trabalhar legal para que vocês tenham uma vida legal. Hoje, por questões de trabalho, viagem e tudo mais, os 3 não frequentam mais casas espíritas. Mas enquanto estiveram sob nossos cuidados, iam, participavam, a neta também foi bastante. E isso, graças, porque meu filho caçula, meu filho mais velho tem 42 anos de idade. Quando ele fez 3, 4 anos de idade, eu voltei para a evangelização. Mas não para levá-lo à evangelização, e sim para ir com ele trabalhar na evangelização. Então tudo isso proporcionou um aprendizado dele, e às vezes ele em casa perguntava, tirava alguma dúvida, vamos procurar na literatura. Todos eles leram bastante, todos eles aprenderam bastante. Então, a gente tem que ter esses bons exemplos de colegas da evangelização que também foram criados num lar espírita, num lar de frequentadores espíritas e que hoje são evangelizadores e estão levando filhos, estão levando netos. Então esse contínuo do aprendizado, porque a gente sabe, pela doutrina espírita, que a gente se reconhece o espírita não que frequenta, não que assiste palestra. Porque assim como nós temos, por exemplo, no catolicismo o Papa Hóstia, nós temos no espiritismo o Papa Passe também. Mas se a criança aprendeu desde pequeno, ir na evangelização, vai tomar o passe com o pai, vai tomar o passe com a mãe, ou na sala dele tem gente aplicando o passe lá, quando ele aprende isso, ele não vai no centro somente para assistir a palestra. Ele vai participar de um estudo doutrinário. E mais ainda, nós temos lá na nossa casa a campanha Alta de Souza. 3 semanas no mês, recolhe alimento. Na segunda semana de cada mês, no sábado, é feita a distribuição. São 200, 300 famílias, não sei o número exato. E pelo menos 50, 60 crianças, que não são espíritas. Então nós preparamos uma aula cristã para falar sobre eles, colocamos na sala, e tem lanchinho, tem brincadeira e tem aula. E convidamos principalmente o pessoal da pré-mocidade, de 11 a 14 anos de idade, para participar desse trabalho no sábado. Já tem muitos que estão indo,
E o que é mais gostoso são as amizades que eles fazem, né? E mais ainda, já temos caso de criança que o pai chega e fala assim: pai, a semana que vem é a semana de entrega da cesta básica. Nós não podemos esquecer de ir porque eu quero ver o tio, eu quero ver o meu amigo, eu quero ver o fulano de tal. Porque o mais gostoso não é só o aprendizado, é também a convivência harmoniosa. Porque quem frequenta a evangelização, dentre as nossas aulas, nós temos lei da sociedade, nós temos os comportamentos que a gente precisa ter, nós temos aulas sobre a caridade, e a caridade que a gente ensina é aquela caridade que vai além da doação de algum bem material. Vai a doação também de bens comportamentais, de bens intelectuais e de relacionamento. Então essas crianças sabem disso, aprendem isso e ensinam para aqueles colegas que não têm a convivência espírita, que vêm de regiões periféricas da cidade, mas que estão gostando de participar com a gente e com aquelas crianças da casa. O Valdo, você estava falando aí, eu estava fazendo uma elucubração mental, né? Eu comecei na doutrina com 4 anos de idade, foi quando nós nos tornamos espíritas. E hoje, para mim, o que eu tenho assim, de mais relevante na minha vida, de todas as coisas boas com as quais eu fui agraciado, foi de ser espírita. Exatamente pelo fato de conhecer a doutrina e tentar o mais próximo possível do conhecimento de aplicá-lo na minha vida. E com isso eu levei minhas crianças no Kardec, lá onde você milita. Todos eles foram evangelizados ali no Kardec. Os 4, em 5 anos nós tivemos 4 filhos. Eles cresceram todos juntos, né? Então iam os 4, 2 comigo, 2 com a minha mulher, que era tudo pequenininho, ia para lá. E eu sempre falei para eles: eu não sou pai de vocês, eu sou o irmão mais velho. E eles ficaram sempre envolvidos nessa atmosfera do irmão mais velho. Hoje, via de regra, não me chamam de pai. Um me chama de Naldo, outro me chama de Guino, outro me chama de Guinaldinho, e assim, eventualmente me chamam de pai, né? Porque eu tentei colocar isso para eles. Nós somos irmãos em caminhada. Eu vim primeiro. Criei com a minha esposa um clima para eles chegarem. Sim. E tentei passar para eles exatamente isso, que eles passassem isso para os filhos, para que eles entendessem que nós somos espíritos em evolução e que já estivemos juntos, conforme você colocou aí muito bem, em outras vidas, né? Quando eu era bem jovem ainda, já casado, o meu filho de 3 anos de idade chegava no portão da minha casa e como minha mulher me chamava para atendê-la dentro das lides diárias, Aguinaldo, Aguinaldo, o meu filho mais velho me chamava de Dô, né? Então eu saía, ele falava assim: Dô, eu quero ir com você. Eu falava assim: meu filho, não pode, eu estou indo para o hospital, mas Dô, eu quero ir para você. Balançava a grade, né, do portão que eu fechava, e que meu coração ficava dilacerado, mas tinha que deixá-lo lá. E ele, quando teve assim uns 4, 5 anos, ele achou uma gravurazinha de um molequinho com um estetoscópio no pescoço. Ele pediu para pregar na porta do quarto dele, né? E dali para frente ele nunca mudou de ideia. Eu quero ser médico, quero ser médico. E hoje ele trabalha comigo. Nós trabalhamos há 20 anos, operando juntos, né? Então eu fico pensando, aquele Dô, eu quero ir com você, acabou indo comigo. Só que naquela época ele não entendia, né? E chorava. E agora está comigo, que é uma alegria muito grande tê-lo trabalhando diretamente comigo. Embora tenha mais 2 médicos e um arquiteto. Quer dizer, então, como é bom a gente estar familiarizado com essa doutrina espírita, que coloca para nós acabar com essa ideia: eu sou pai, eu falo, você tem que obedecer. Meu Deus, o diálogo é a primazia de todo entendimento, né? Então, como é bom a gente conversar, trocar ideias. E todos os domingos agora, nós almoçamos juntos na minha casa. Se não almoçamos juntos circunstancialmente, à tarde todos vão para a minha casa para bater papo, trocar ideia. São 16 pessoas, é uma festa, os filhos com os netos e tudo.
Então eu entendo que a doutrina espírita será o futuro das religiões, exatamente por isso, por advogar a reencarnação, advogar esse princípio religioso que a gente tem que incorporar, que é da vivência do Evangelho. E, acima de tudo, vamos dizer, trabalhar, né? Se dedicar, ter a tolerância e a solidariedade, porque nós somos irmãos encaminhados. Então eu imagino que você que está na evangelização, que é um pedagogo e está realmente integrado na evangelização infanto-juvenil no centro, deve ser uma alegria muito grande ver essas crianças crescerem e testemunharem o aprendizado na vivência, no comportamento, criando um mundo melhor, não é? Olha, sem dúvida. Infelizmente, deixa eu compartilhar uma coisa aqui que me deixou extremamente magoado. Eu também sou um dos colaboradores da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, exatamente no Departamento de Infância e Evangelização. Eu colaboro não só na região de Rio Preto, mas também na USE estadual. Nós temos reuniões mensais para traçar planos e principalmente motivação para que as casas espíritas tenham cada vez mais evangelização. E eu fiz em novembro do ano passado um censo das casas espíritas de Rio Preto. Nós temos cadastradas na USE 120 casas espíritas. Eram 124 em 2024, em 2023, 2024, 4 se fecharam. Né? Justamente 2 delas eu tenho certeza por falta de frequentadores e dirigentes. Né? E das 120 casas da nossa região, cerca de 40 casas têm evangelização. 40. Ou seja, 1/3. Porque a evangelização, as casas, e isso eu percebi de alguns dirigentes, não dão esse valor para a evangelização, não dão valor devido. E muitas estão com poucos frequentadores, poucos dirigentes, por falta dessa continuidade. Eu brinco dizendo que eu estou com 64 anos de idade, planejo trabalhar até os 120. Esse é o meu planejamento. Não, tomara. Quer dizer, eu tenho mais 56 anos aqui para trabalhar na evangelização. Quando eu me for, quem vai me substituir no Kardec? Lá tem. No trabalho da USE também pode ter. Agora, existe uma casa em Rio Preto, de um bom amigo do tempo de Mocidade Espírita, lá da década de 70, que a casa na época tinha 8, 10, 12 frequentadores na Mocidade Espírita. Essa casa depois parou com Mocidade e não teve evangelização. Hoje a casa tem 10, 12, 15 frequentadores da casa, dos quais metade eram membros da Mocidade. Então, como esse trabalho não continuou, não houve renovação, não entrou gente nova. Então, isso compromete até a sobrevida de uma casa espírita. O Kardec é uma casa hoje que tem mais de 500 trabalhadores em 7 dias na semana. Só na evangelização, são cerca de 50 evangelizadores para uma média semanal de 250 crianças e jovens frequentando. Em salas diversas, muito bem separado. Por quê? A Federação Espírita Brasileira, há muito tempo, através dos seus encontros nacionais, formulou um guia de orientação para evangelização, para a mocidade espírita e outros trabalhos da casa. Quando nós resolvemos criar o nosso trabalho, isso há muito tempo, a gente tinha o nosso chamado programa temário. Que na educação o pessoal fala de grade curricular. Ou seja, o planejamento das atividades da Casa Espírita na evangelização, semana por semana. Hoje nós nos reunimos em novembro, dezembro, para definir o programa temário do ano seguinte. E o temário recomendado pela FEB e que nós adotamos e fazemos também, é um temário cíclico. Semana sim, semana não, Evangelho. E entre as lições do Evangelho, temas de Espiritismo, reencarnação, comportamento, música. A gente pega uma música popular, uma música, um rock que seja, mas que tem uma mensagem cristã, ou pelo menos uma mensagem de paz, analisamos a letra e estudamos aquilo à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo. É lúdico, é gostoso para a criançada, a música que ela já ouviu, mas ou está em inglês ou está em português, ela não prestou atenção à letra e não entendeu o que o autor quis dizer. Então essas aulas, esse nosso temário cíclico, ele está preparado para que a criança tenha 24, 25 lições do Evangelho a cada ano. Nós dividimos o Evangelho para ensinar as crianças em cerca de 30 lições.
Então, normalmente, entra 4, 5, 6, sai 4, 5, 6. Mas se a criança frequentou nossa evangelização em qualquer uma das turmas, 4 ou 5 anos seguidos, ela viu todas as lições evangélicas. Bacana. Ela entendeu tudo aquilo que Jesus nos disse e que Kardec, através dos espíritos amigos, elucidou e adequou à nossa linguagem. Então, isso dá para a gente uma grande facilidade no aprendizado. Nós não temos nada de improviso. A nossa turma cria as lições da aula semanalmente. Como nós temos o programa temário, a turma se reúne, sexta-feira à noite ou sábado de manhã, as aulas estão todas em multimídia, postadas em nuvem. Os evangelizadores, sábado em casa, estudam aquela aula para começar a partir do domingo transmitir para nossas crianças. E nós temos notado que várias casas, e também distribuímos em página de redes sociais, esses links. Muitos já estão utilizando. E tivemos uma surpresa agradável. Antes da pandemia, não sei como é que está agora. Primeiro foi uma casa, me ligou uma pessoa, me mandou uma mensagem uma pessoa, o DDI japonês, pedindo se poderia usar as nossas aulas. Porque ela ficou sabendo, não sei por que meio, que nós temos essas aulas programadas. Claro, né, vamos autorizar. Então, na época, a comunidade espírita Francisco Cândido Xavier, no Japão, utilizava as nossas aulas em multimídia. Bacana. Depois, uma garota trabalhou com a gente, ela falou, olha, eu estou indo morar em Chicago. Lá tem uma casa espírita. Posso trabalhar lá? Claro, né? Lógico. E aí, um amigo do centro espírita falou, meu filho está morando em Melbourne, na Austrália. Ele pode usar? Não tem como dizer não. Então, já tivemos até aulas de brasileiros no exterior utilizando essa metodologia recomendada pela FEB. A gente também tem uma divulgação muito grande da USE São Paulo e das outras. E nós temos o nosso grupo de evangelizadores que a gente distribui essas aulas para preparar. E aí tivemos a necessidade de criar um segundo grupo das aulas de gente de vários estados do Brasil. Então, esse intercâmbio que a USE proporciona, de troca de ideias, troca de experiência, recentemente um colega de Praia Grande pediu para ele no grupo que ele quer utilizar nossas aulas lá também. E mais ainda, essa pesquisa que eu fiz, ele pediu para que eu passasse para ele também fazer essa pesquisa lá, para criar um censo, para entender como é que é a dinâmica da região. E eu tenho o hábito que eu gostei, eu sou palestrante espírita há muito tempo, mas eu sou palestrante monotema. O meu assunto é evangelização espírita infanto-juvenil. E, infelizmente, voltando ao tema da minha pesquisa, das 120 casas, cerca de 20 nem responderam à nossa pesquisa, quer dizer, nem responderam se tem ou não alguém na evangelização. Então, a gente tinha que torcer, orar, para que esses dirigentes começassem a trabalhar a evangelização. Porque a gente sabe, André Luiz diz que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, eu não tenho evangelização porque vem só uma ou duas crianças. Na nossa casa, nós temos evangelização de domingo a sexta. Segunda não tem trabalho público. No domingo, 120 crianças e jovens. Na quarta-feira, 70, 80 crianças e jovens. Na segunda-feira, eu estive lá fazendo uma palestra, segunda-feira passada, tinha 6 crianças. 2 evangelizadores. E na terça-feira, que é um dia que tem curso na nossa casa, quando não tem curso, 6, 7, 8, 10 crianças. Quando tem curso, 20, 30 crianças, dividimos em 2 salas ou 3 salas quando tem necessidade. Então não é ter criança para trazer evangelizadores, é o contrário. É a direção da casa ter a sensibilidade para começar um processo de, olha, queremos fazer evangelização, temos alguém disponível para isso, temos uma sala disponível para isso. E eu tive uma experiência, falando mais uma vez de decepções, eu fui chamado por uma evangelizadora de uma casa espírita e ela pediu para que eu fosse lá orientar ela para fazer evangelização. Eram assistidos semanalmente na sopa. Tinha 2 salas e os mais velhos eu sentava ao chão da varanda para trabalhar com eles, aquele tema da semana. Gostavam, participavam, brincavam. Lá um belo dia, chegou o dirigente da casa dizendo que uma das salas não podia mais ser usada porque ia ser almoxarifado e tinha que ser trancado.
A outra sala, um voluntário cabeleireiro iria fazer um trabalho de corte de cabelo lá, então a sala também não podia ser usada. Valdo, eu quero encerrar o programa, porque o tempo nos cobra, com a gratidão pela sua participação, muito efusiva, e realmente a evangelização deve ser o tópico mais essencial dentro da casa espírita, porque nós estamos construindo um mundo melhor em cima das nossas crianças. Então, um abraço a todos, encerramos o nosso programa hoje com a gratidão pela presença do nosso Valdo Garcia. Muito obrigado.